Boa noite, pessoal. Na monitoria de hoje eu vou falar com vocês sobre as porfirinas e sobre as porfirias. Então, para começar, vocês já devem ter visto um pouco sobre isso lá na SP1 de anemia falciforme, pela questão do metabolismo e sobre o catabolismo, principalmente, do grupo M. Então, vou até avançar alguns slides aqui. Os principais destinos dessa porfirina são sintetizar hemoglobina, mioglobina e formar os citocromos, que são aquelas estruturas que vocês devem lembrar lá do etanol, né, da SP de etanol, que trabalham no transporte de membrana com os elétrons. Então, voltando para o começo, vou falar sobre a estrutura do anel porfirínico. Ele nada mais é do que quatro anéis pirrólicos, que é essa estrutura aqui com nitrogênio, unidos por ligações de carbono, que formam o anel porfirínico. Agora falando sobre a síntese da porfirina. Eles começam na forma de porfirinogênio, que é extremamente polar, com grupos propionil e acetil, e ao longo das reações, o objetivo é formar a porfirina em si, que é muito mais apolar do que no começo. Como vocês podem ver aqui, na uroporfirina 3, que é logo no começo das reações, você tem 4 grupos propionil e 4 grupos acetil. Pegando com base na tabela daqui, vocês podem ver que o acetil e o propionil são altamente polares. Ao longo das reações, você transforma os acetis em grupos metil, que são esses M's daqui, e os grupos propionil em grupos vinil. Tem duas exceções nessa história, porque dois dos grupos propionil são mantidos no grupo M. E qual que é o objetivo disso? Vocês devem lembrar lá na questão da hemocaterese, quando a hemácia vai ser degradada depois de 90 a 120 dias, que no fígado chega a bilirrubina indireta e ela tem que ser transformada em bilirrubina direta para ser conjugada, que é a polar. E o que, que acontece no fígado? Ele tem a UDP-GT, né, aquela enzima que é a UDP-glicuroniltransferase, que ela se liga, duas delas se ligam no grupo M para conseguir convertê-lo. E é justamente nesses grupamentos propionil que o ácido glicurônico se liga para ter essa conjugação. Então, esse é o objetivo dessa manutenção da polaridade. Passando aqui, como eu já disse, né, os destinos são hemoglobina, mioglobina e citocromos. E o importante de guardar daqui é que os precursores são a glicina, que reage com succinil-CoA, para começar a formar a porfirina. Então, passando aqui para a visão ampliada dessas reações, o que vocês têm que guardar daqui de relevante? O primeiro ponto é o local onde acontece. As reações começam na matriz mitocondrial, partem para o citosol, vão para o espaço intermembranar da mitocôndria de novo e acabam na matriz onde tudo começou. Já de enzimas, só tem duas para guardar de todas essas reações daqui. É a alacintase, e o que vocês têm que guardar? Os substratos dela, que é o succinil-CoA e a glicina, e o cofator, porque a piridoxina, né, que tem o piridoxal 5-fosfato, é essencial para conseguir fazer essa conversão inicial, tanto que nos próximos slides eu vou falar das anemias que podem ser formadas, e o Nilson gosta muito de cobrar também essa questão da anemia que pode ser gerada a partir da carência de B6. Essa ala sintase, inclusive, é bom guardar, que ele gosta de trocar também, que esse ala não é de alanina, mas sim do ácido deltaminolevulínico, que está aqui embaixo. Então, essa é a primeira enzima. E a outra enzima importante de guardar é a ferroquelatase, porque ela pega a protoporfirina 3 no final e une ao ferro para formar o grupo M, como vocês podem ver aqui atrás. Ó. Tem a protoporfirina 3, e aí com o ferro no meio, ela vira o grupo M. Então, ele faz essa etapa final. Nessa imagem daqui eu trouxe só para mostrar para vocês o que acontece na reação, que o protoporfirinogênio, para virar protoporfirina, só tem a adição de novas ligações duplas, né, em saturação. E para vocês verem a ferroquelatase, que ela pega a protoporfirina, coloca o ferro e forma o grupo M. E que vocês podem ver ainda os grupos propionil que eu mencionei, que são destinados à conjugação hepática. Aqui nesse slide vocês podem ver as anemias, como eu disse. Eu vou falar as principais que ele pode abordar. Primeiro, a anemia da alacintase em si, da própria enzima, porque elas ficam nos eritrócitos e a carência delas pode gerar tanto anemia microcítica, como a de B6. É muito semelhante os fenômenos da carência da enzima quanto da peridoxina, porque em ambos os casos você inibe essa formação inicial. Então, tanto na alacintase quanto na peridoxina, você pode ter anemia microcítica, porque a hemácia continua sendo formada, mas o conteúdo dela de hemoglobina é diminuído. Então ela acaba diminuindo em volume. E uma anemia sideroblástica, porque no final daqui o ferro se une, depois de todo esse processo, para formar o grupo M. Se esse processo não se forma, acaba acumulando muito ferro dentro da hemácia. E é justamente que aí
isso que significa a anemia sideroblástica. Esse sidro aqui é pela questão do acúmulo de ferro. Já a deficiência de B9 e B12, o folato e a cobalamina, geram aquela anemia megaloblástica, que é uma anemia macrocítica, porque essas duas vitaminas aqui são essenciais na questão da formação do DNA. E o defeito do DNA acaba gerando uma superprodução no caso de volume, acaba formando desenfreadamente e aumenta o volume das hemácias. E para fechar, a deficiência do ferro gera anemia microcítica e hipocrômica. Por que da microcítica? Porque pela mesma lógica da ala-sintase da peridoxina, se você não forma o grupo M, que precisa do ferro, a sua hemácia não tem hemoglobina o suficiente, então ela diminui de volume. E hipocrômica porque o que dá a coloração vermelha da hemácia é justamente o ferro que está dentro dela. Então agora partindo para as porfirias. O que são porfirias? São defeitos nessa síntese do porfirinogênio e da porfirina. Aqui, vocês não tal qual as dislipidemias, que eu mostrei todas para vocês em um quadro, mas como eu disse, ele realmente não cobra os tipos de porfiria em si, o de dislipidemia, desculpa. Aqui nas porfirias primárias, ele não cobra realmente esses nomes aqui. Qual que é a enzima afetada, encadeando esses nomes, o que acontece, é mais a noção do que acontece na porfirina, nas porfirias. Na porfiria você pode ter nas alterações uma carência de grupo M, que gera alguns sintomas, ou o acúmulo de porfirinogênio, que não consegue chegar ao final do grupo M, e acumula aqui no meio da reação, e é oxidado a porfirina e se acumula no corpo. No caso da carência de grupo M, o que acontece? Tem sinais neuropsiquiátricos, por quê? Porque você perde a capacidade de transporte de oxigênio e acaba gerando lesões no cérebro, então você tem esses sinais, e carência de sangue, o que está muito relacionado também, né, tanto ao grupo M quanto aos fatores neuropsiquiátricos, que são gerados pela carência do sangue. E no caso do acúmulo dos porfirinogênios, essas moléculas de porfirina oxidadas são altamente fotorreativas. Então ele até mostra aquele artigo, né, dos vampiros e lobisomens, que fala que os pacientes com porfirina, com porfiria, quando você coloca radiação UV neles, os dentes, por exemplo, e os ossos, eles brilham em coloração vermelha. Então tem aqui essa fluorescência vermelha nos ossos e dentes. Tem os sinais neuropsiquiátricos também, porque essa deposição de porfirina acaba depositando no cérebro e gera sintomas. E tem a fotossensibilidade, porque elas se depositam na pele e quando expõem ao sol elas acabam reagindo e gerando lesão de pele nos pacientes. E tem também, então essa é a visão que vocês precisam das porfirias primárias, e tem as porfirias secundárias. As porfirias secundárias são causadas basicamente por intoxicação por metais pesados. O principal é o chumbo, e aqui vocês podem ver que o efeito dele é diretamente sobre a ala desidratase, aqui no comecinho, e aqui embaixo na ferroquilatase, que é o principal efeito dela que vai inibir. Então você acaba acumulando os reagentes no meio do caminho, e aí gera justamente esses sintomas de oxidação à porfirina, fotossensibilidade, sinais neuropsiquiátricos e a fluorescência. E aqui uma coisa importante de guardar, fisiologicamente, o grupo M ele faz um feedback negativo aqui, porque como ele já está formado, né, aquela lógica de sempre. Se você tem muitos produtos, você não tem para que continuar reagindo. Então, o excesso do grupo M acaba inibindo a ala-sintase, e aí tanto diminui a transcrição quanto a translocação da enzima, e você diminui a síntese de mais porfirinas. Então, isso é importante por quê? Porque o principal medicamento usado no tratamento é a emina, e ela é uma protoporfirina 3 com cloro no meio, ao invés do ferro, em cima do ferro. E o que ela faz? Ela diminui essa transcrição, justamente por esse efeito de feedback negativo. E ela é usada para tratar os pacientes com porfirias, tanto primária quanto secundária. Agora, o catabolismo do grupo M. Você tem a hemoglobina no começo, ela é degradada pelo grupo M. O grupo M sofre a ação da M-oxigenase para formar a biliverdina. A biliverdina sofre a ação da biliverdina redutase para formar a bilirrubina. A bilirrubina, a princípio, está na forma não conjugada, que é a indireta dela. Ela vai para o fígado, como eu disse, né? Tem aqueles dois grupos propionil para ter a conjugação hepática. Ela sofre a conjugação hepática para formar a bilirrubina direta e pode ser excretada na urina depois disso. E aqui, para ter uma adição para vocês, eu trouxe a questão do hematoma. Quando você tem a lesão de pele, digamos que você teve um impacto na parede, por exemplo, um machucado, e formou um hematoma ali. A princípio ele está vermelho justamente por essa saída da hemoglobina, o grupo M. Com o tempo, ele fica roxo, porque a oxihemoglobina vira desoxihemoglobina. Ela acaba perdendo o oxigênio que tem nela. Quando passa mais um tempo, ela vira biliverdina, porque começa esse catabolismo do grupo M em biliverdina,
e ela fica verde, o hematoma. Depois, a última fase é ele ficar amarelo, porque tem a formação da bilirrubina, que está nessa cor amarela, alaranjado. E no final, você consegue recuperar a pele, tem a resolução e ela volta ao normal. Mas é muito interessante ter essa noção de por que isso acontece, dessas cores, relacionado ao metabolismo do grupo M. E aqui trazendo para vocês algumas questões. Vou dar uns 5 segundos aqui, mas vocês podem pausar também para responder. Então, lendo essa primeira questão, ele fala um pouco sobre a bilirrubina, os grupamentos M, e sobre a excreção com ácido glicurônico. E pergunta onde que tem a conjugação da bilirrubina. E aí a resposta aqui é no fígado que é feita essa conjugação para poder excretar. Algo para se atentar é que ele também gosta de cobrar às vezes onde é feita a degradação e não a conjugação da bilirrubina. E aí são nas células reticuloendoteliais, que são basicamente macrófagos da medula óssea, do fígado e do baço. Então ele pode cobrar alguma dessas duas variações. Tem essa outra questão aqui que é mais próximo de um caso clínico. Então, partindo agora aqui para a resolução, ele pergunta qual que é o diagnóstico. Vou explicar um pouco do porquê que ele deu cada informação para vocês. Primeiramente, o hematócrito e a hemoglobina. Ele mostra que os dois são na faixa de normalidade para excluir a possibilidade de uma icterícia pré-hepática. Porque na pré-hepática, o que acontece? Degradação em excesso de hemácias. Se as duas coisas estão normais, indica que não é essa a causa provável. Depois, ele fala do TGO e do TGP, que é a mesma coisa que o LTST. E ele mostra que ambos estão na faixa de normalidade. O que são essas duas coisas? São marcadores de lesão hepática. Ele mostrar essas duas coisas indica o quê? Que a causa não é hepática, porque a causa de icterícia pode ser pré-hepática, que é pela degradação, hepática, que é por lesão no fígado, ou pós-hepática, que é um problema, por exemplo, de litíase biliar, que acumula a bilirrubina direta. E aqui deixa eu me corrigir aqui, porque na verdade não é que não possa ser uma causa hepática, mas não é por exemplo, uma hepatite ou por alguma doença que esteja acometendo a função do fígado em geral. Então, por exemplo, não seria uma hepatite infecciosa ou tóxica, porque teria um aumento desses valores. E aí, por fim, ele fala a bilirrubina total, que está bem aumentada, está 3,5, e mostra que a bilirrubina indireta está de 3,2. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o que aumentou realmente foi a indireta, não é a direta. A direta está normal. Então você tiraria aqui também a icterícia por obstrução da secreção hepática de bilirrubina pela vesícula biliar, porque seria justamente a causa pós-hepática que eu falei, que acumularia a direta e não a indireta. Então sobraria a icterícia por deficiência na captação e conjugação e a porfiria eritropoética. Na porfiria eritropoética, você teria justamente essa carência da formação do grupo M. Então, a hemoglobina e o hematócrito serão baixos. O que sobra apenas é a icterícia por deficiência na captação e na conjugação hepática. Ou seja, pode ser tanto uma síndrome como uma síndrome de Gilbert, que é um problema na captação da bilirrubina para o fígado, e aí você acaba acumulando a bilirrubina indireta, quanto uma síndrome como aquela de Crigler-Najjar, que é quando tem uma carência da UDP-GT, que você acaba não conseguindo conjugar direito. Então é por isso que acumulou indireta e não indireta, e não tem uma lesão hepática. E para fechar essa última questão aqui. Então, como eu falei para vocês, ele traz aqui a questão da eritropoiese, e ele pergunta qual que é a enzima que demanda o AB6, né, o piridoxalfosfato. E aí, como eu disse, ele gosta de fazer isso aqui para enganar, porque o nome que é comumente usado é a alacintase. E aí ele coloca sempre uma aqui, alanina aminotransferase. Só que na verdade o ALA é de ácido deltamino-levulínico, é o deltamino-levulinato. E aí por isso que é essa letra A, deltamino-levulinato sintase. E é isso para a monitora de hoje, pessoal. Obrigado. E qualquer dúvida podem mandar no grupo.